Olá, me chamo Luana, sou aluna voluntária do projeto do PIBIC e irei falar um pouco sobre o projeto Aprendizado de Máquina na Validação da Precisão de Modelos Não Lineares. Aqui temos uma introdução sobre o projeto, em que, com o aumento da produção de dados complexos e diversificados, é necessário utilizar métodos de análise capazes de captar relações não lineares entre variáveis. Os modelos não lineares e as técnicas de aprendizado de máquinas são essenciais nesse processo, permitindo uma melhor representação de fenômenos complexos. Este projeto ele tem como foco prever o coeficiente de expansão térmica do cobre em diferentes temperaturas, aplicando essas abordagens para modelar a relação entre temperatura e expansão térmica. A pesquisa é relevante para otimizar processos industriais, já que a expansão térmica do cobre influencia diretamente sua eficiência e durabilidade em diversas aplicações tecnológicas. O objetivo central deste projeto é utilizar modelos não lineares e técnicas de aprendizado de máquina para prever com precisão a expansão térmica do cobre em diferentes temperaturas. E devido a essa complexidade da relação entre a temperatura e o coeficiente da expansão térmica, são necessárias abordagens avançadas de modelagem para capturar essa dinâmica de forma eficaz. O estudo ele visa desenvolver modelos robustos que antecipem com precisão a expansão térmica do cobre, proporcionando informações importantes para diversas áreas da aplicação prática e impulsionando o progresso científico e tecnológico. Aqui temos agora os objetivos específicos, que foi analisar meticulosamente os dados da temperatura e do coeficiente da expansão térmica, comparar os modelos não lineares, que foram os 3 modelos utilizados, o logístico, o de Goppert e o de von Barteloff, para explorar a relação entre a temperatura e a expansão térmica, interpretar os resultados dos modelos ajustados, considerando parâmetros estimados e estatísticas de ajuste, e comparar modelos desenvolvidos usando medidas de adequação, como o AIC e o BIC, para selecionar o modelo mais preciso, ou seja, o melhor modelo. Aplicar técnicas de aprendizado de máquina para melhorar a precisão das previsões e avaliar a robustez e eficácia dos modelos em prever a expansão térmica do cobre em diferentes cenários de temperatura. Metodologia em que o estudo ele utilizou dados da temperatura e do coeficiente da expansão térmica do cobre, e esses dados eles foram obtidos do site National Institute of Standard and Technology, e os dados eles foram organizados em um data frame em que a temperatura em Kelvin ela foi definida como a variável independente e o coeficiente da expansão térmica como a variável dependente. E para essa análise inicial, foi realizada uma análise descritiva de todos os modelos ajustados com a função Summary do software RStudio, que permitiu a obtenção de estatística como média, mediana, amplitude, auxiliando no entendimento da distribuição das variáveis. Aqui temos o gráfico de dispersão dos resíduos. E os pontos vermelhos, eles são as observações do nosso banco de dados. E a linha suavizada, como uma curva, é o comportamento, que se entende pelo modelo não linear. Modelos não lineares. Foram ajustados 3 modelos não lineares para descrever a relação entre a temperatura e o coeficiente, como já foi dito, que foram o modelo de Gompert, o de von Barteloff e o modelo logístico. E aqui está a equação geral para o modelo de regressão não linear, representada por y, que é a variável resposta, que é modelada como uma função não linear das variáveis explicativas x e dos parâmetros θ,
com a adição de um erro aleatório epsilon, que reflete a variabilidade não explicada. E foi utilizado também o Machine Learning, que identifica automaticamente padrões em grandes volumes de dados e é aplicado em tarefas como reconhecimento de padrões, diagnóstico e previsão. Ele combina estatísticas e otimização matemática para criar modelos preditivos, utilizando algoritmos como Random Forest, redes neurais, CVM e outros, que são eficazes em lidar com os dados não lineares e complexos. Na previsão do coeficiente de expansão térmica, avaliamos o desempenho dos modelos de regressão utilizando o RMSE, que mede a diferença entre valores previstos e reais, sendo que um RMSE menor indica maior precisão. E foi também utilizado o AIC para selecionar o modelo mais adequado, equilibrando a complexidade e ajuste aos dados. Após a escolha do melhor modelo, aplicamos as técnicas de Machine Learning para refinar os parâmetros e melhorar as previsões. Aqui, resultados e discussões, temos a tabela dos valores das estimativas dos modelos não lineares, temos os 3 modelos utilizados e observamos que todos os modelos ajustados foram significativos. E já os valores do critério de informação do ACAIC, o AIC, indicam qual dos modelos oferece o melhor ajuste aos dados. A tabela 2 apresenta os valores de AIC para os 3 modelos que foram ajustados. Aqui na tabela 2, observamos que o modelo de Von teve o menor AIC, indicando que ele se ajustou melhor aos dados. E nos gráficos a seguir, podemos visualizar esse ajuste do modelo aos dados reais. Aqui temos o gráfico de Goppets, em que a linha preta representa os dados reais e a linha azul refere-se ao modelo ajustado por Goppets. Aqui temos o modelo de Von, que já ficou mais ajustado que o anterior aos dados reais, e o modelo logístico, mas observando os 3 gráficos, observamos que o de Von se adequou mais. E aqui observa-se que o modelo não linear de Von se destaca como mais apropriado para este conjunto de dados, devido ao seu menor valor do AIC. Além disso, os valores do RMSE, o erro quadrático médio da raiz, para os diversos métodos de aprendizado de máquinas são apresentados a seguir. Aqui temos a tabela com os valores e os modelos dos métodos de Machine Learning, em que o modelo Gradient Bosch Method foi o modelo mais adequado com o menor RMSE. E em contrapartida, também teve um modelo de redes neurais com pior desempenho, com o RMSE aproximado de 0,84. E no Gradient Bosch, o processo de aprendizado ajusta sucessivamente novos modelos, o que resulta em uma estimativa mais precisa da variável dependente, minimizando a função de perda ao longo do processo. E aqui temos o gráfico do modelo de Von com o ajuste do GBM. A linha tracejada em azul é apenas com o ajuste de Von e a linha verde é o ajuste de Von com o ajuste do GBM. E observamos que a linha está bem adequada com os dados reais. Então, observa-se que após o ajuste do modelo de Von, utilizando o Gradient Bosch Method, o modelo agora apresenta uma aderência significativamente maior aos dados reais, melhorando na sua precisão e nas previsões. Conclusão: os resultados desta análise demonstram que a modelagem da expansão térmica do cobre através de modelos não lineares é fundamental para entender sua relação complexa com a temperatura. A utilização dos modelos de Goppert, Von e logístico
proporcionou uma visão detalhada, trazendo resultados importantes sobre o comportamento do cobre diante de variações de temperatura. E o modelo de Von se destacou como o mais adequado, apresentando um melhor ajuste aos dados, o que foi confirmado com os valores do IC. Além disso, o uso de técnicas de aprendizado de máquina foi crucial na interpretação dos dados, permitindo previsões precisas e comparações entre valores reais e estimados, auxiliando na tomada de decisões. No contexto deste estudo, prever a expansão térmica do cobre é relevante para avaliar sua eficiência e durabilidade, o que é de grande interesse para as empresas que utilizam o metal em seus produtos. E essas técnicas de aprendizado de máquina também podem ser aplicadas para ajustar modelos não lineares, proporcionando uma análise ainda mais precisa dos dados. E aqui temos as referências. E obrigada.